Eu não sei nem o que falar diante do que eu acabei de assistir. Mesmo assistindo, mesmo ouvindo, você não vai acreditar nos seus olhos e nos seus ouvidos. Hoje, quando o nosso excelentíssimo, magnânimo, defensor da democracia, Alexandre de Moraes, disse a seguinte frase. Isso aqui é uma loucura, assiste aí. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o Everton Cordeiro e chego aqui com um caminhão de notícias para vocês direto de Brasília. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, venha fazer parte dessa família patriota. E sem mais delongas e enrolações, vamos direto para a primeira notícia, que é gravíssima. Defesa de idosa condenada pelo 8/1 aciona a OEA para denunciar violações de direitos humanos. É isso mesmo. A defesa de Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos, condenada em razão dos atos do 8 de janeiro de 2023, acionou a Organização dos Estados Americanos, a OEA, para denunciar a violação de direitos humanos da idosa. Conforme noticiou o Oeste, o advogado Felipe da Cunha já havia levado o caso à OEA anteriormente, depois de constatar que a idosa não consegue se alimentar corretamente. Isso ocorre em razão da má qualidade da comida que é oferecida no presídio feminino do Distrito Federal, conhecido como Colmeia. Agora a Cunha denuncia a falta de atendimento médico, psicológico e psiquiátrico. A Adalgisa tem de lutar contra uma depressão profunda, os pensamentos suicidas, o choro constante, as crises de ansiedade e comorbidades dentro da cadeia. Conforme Cunha, a vara de execuções penais sempre autorizou tratamentos necessários para a Adalgisa. O presídio, contudo, se nega a conceder consultas médicas desde dezembro de 2024. Ministro de Lula decide pedir demissão após ser denunciado pela PGR. É isso mesmo. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, decidiu pedir demissão do cargo. A decisão ocorre após ele ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposto desvio de emendas parlamentares. Segundo apurou a coluna, a demissão começou a ser negociada durante um almoço entre lideranças do União Brasil e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na terça-feira em Brasília. No encontro, de acordo com relatos, Gleisi sinalizou que o Palácio do Planalto gostaria que o próprio Juscelino pedisse para deixar o cargo após a denúncia da PGR, tirando de Lula o peso de ter que demitir o ministro. Com a sinalização da ministra das Relações Institucionais, caciques do União Brasil se reuniram reservadamente após o almoço, sem Gleisi, quando bateram definitivamente o martelo do pedido de demissão de Juscelino. Ele decide por livre e espontânea pressão, né? Pressão. Já ligaram para ele, ó, é melhor você pedir para sair, para dizer que você não está querendo atrapalhar o governo. Por quê? Porque até o saca-roto do UOL desceu o cacete no Lula por conta do Juscelino. Até o saca-roto do UOL fez isso. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais, porque depois que eu saí acabou ficando fora de foco aqui. E aí, de livre e espontânea pressão, falaram para assim, é melhor você pedir para sair logo, porque senão sua carta de demissão já está pronta, porque o governo já começou a derreter de novo. Olha só isso aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República denunciou o Juscelino Filho por participação em um suposto esquema de desvios de emendas parlamentares pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba. No ano passado, quando Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal no mesmo caso, o presidente Lulu disse que se o processo avançasse, o ministro seria removido do cargo. Se Juscelino deixar o governo, a previsão é que o ministério deve continuar sob comando do União Brasil, conforme apurou a CNN. Um dos cotados para chefiar a pasta, deputado Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, líder da legenda na Câmara. Vocês já viram a farra, né? Afinal de contas, o relator é o ministro Flávio Dino, tá tudo em casa, vão colocar o aliado dele lá do Maranhão no ministério para substituir, tudo de boa gente, tudo, né? Vamos fazer uma macarronada. O ministro Flávio Dino gosta de macarronada, gosta de uma comida maranhense assim, mais forte, então vai estar tudo em casa, pode ficar tranquilo. Kleber, e essas sanções que não chegam nunca? Calma, Hector, quem tem pressa come cru e quente, né? Esse governo dá nojo, Kleber, sempre manchado. Pois é, José Sais, e é justamente por isso que nós estamos falando. Se não fosse a internet,
nós não teríamos a oportunidade de saber das coisas de verdade. E agora eu vou falar aqui para vocês, por que eu falei do dia 8, perguntei que dia era hoje, dia 8, eu estava falando justamente da ação, né, do suposto golpe, porque a gente fala, eles não, aí é da trama golpista, o processo da trama golpista, e agora quando é a corrupção do ministro do Lula, é suposta corrupção, né, suposta lavagem de dinheiro, tudo para eles é suposto nesse âmbito. Quando a gente estava falando lá, eu perguntei que dia era hoje, e eu tinha dito para vocês que até agora não foi publicado o acórdão. E alguém me perguntou, mas o que é o acórdão? É a decisão, é a sentença coletiva dos ministros. No acórdão está ali, né, a parte geral do acórdão, e vem os votos do ministro detalhado, o que votou cada um, se todos acompanharam o relator, tal, etc. Só a partir da publicação dessa decisão coletiva dos ministros é que começam a correr os prazos. E foi justamente por isso que eu perguntei, eu falei assim, nós temos amigos advogados assistindo a live? Pois bem, o que acontece? No dia 11, agora, dia 8, faltam 3 dias, no dia 11, suas excelências terão um breve recesso de Páscoa. Eles saem de folga, não vai ter sessão no plenário, não vai ter um monte de coisa, somente no plenário virtual. Suas excelências que trabalham muito pelo país, que são pessoas assim, muito dedicadas, quase não tem processo no Supremo Tribunal Federal, por isso eles vão tirar uma pequena folga. Só vão voltar no dia 22. Não sei se por coincidência ou não, eles vão querer publicar esse acórdão no dia 22, será? Mas eles iriam, para fazer isso de forma sarcástica, segurar isso durante todo esse tempo? E é aquilo que eu falei, começam a correr prazos para os recursos, como embargos de declaração, não vai haver embargos infringentes porque não teve o voto divergente. Mas o embargo de declaração cabe nesse caso. E o embargo de declaração, ainda tem embargo de declaração sobre o embargo de declaração. Kleber, o que você está falando? Embargo de declaração é um recurso que você faz quando existe alguma omissão ou alguma contradição na decisão. E ali existe, porque o ministro Fux falou 2 dias antes a respeito dos problemas da delação, que 9 delações não significam uma delação, quero que ele citou da questão do Mauro Cid, a questão da competência do ministro. Então tudo isso tem que verificar, o advogado tem que ver se isso vai constar ou não da decisão que vai ser publicada. E a minha pergunta é, um processo que eles estão com tanta pressa, por que estão demorando tanto para publicar? Entendi errado ou o Mota disse que não vai pautar a anistia? Não, entendeu certo, Mundi Hickman. E é isso que eu estou falando para vocês, não se preocupem com isso. Eu falei na live anterior, muita gente não assistiu, a live anterior travou no final, mas deu tempo de eu falar para vocês, já estava com quase 30 minutos de live, eu falei para vocês, falei assim, gente, o que aconteceu com o Rodrigo Maia, o antigo nhonho, né, da presidência da Câmara? Ele está hoje como deputado? O todo-poderoso Rodrigo Maia, que fez, assou, pintou e bordou, o que foi a resposta que a população deu para ele? Não reelegeu. O Hugo Mota está com o cartão vermelho dele. E pelo que vocês viram nas ruas, pelo aquilo que eu trouxe do Gabeira falando na live anterior, que eu estava aqui mesmo no Jacaré mostrando, o que vocês estão percebendo é justamente este movimento. Meus amigos, o mês de abril já praticamente acabou. Kleber, como é que você pode falar que o mês de abril acabou se nós estamos no dia 8, não chegamos nem no primeiro terço do mês de abril? Nós não vamos ter feriado de Páscoa agora? Não vai ficar suspenso as atividades do STF, do STJ, do TSE, tudo vai ficar suspenso até o dia 22. Dia 22 já é final de mês, então só tem mais 3 dias do mês, só falando assim. A real, nós temos mais 3 dias e 1 semana. Nós temos 10 dias do mês de abril. Já vai ser mês de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Faltam 1 ano e 5 meses. 1 ano, 5 meses e meio para as eleições. E as movimentações já começaram. E o Hugo Mota é um que está na reta. Pode ser um nhonho 2. E ele sabe disso. Mais ainda, ele é do mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Está a hora do povo fazer a pressão. Ministros não têm interesse que recurso tornem os autos para o plenário. Exatamente, Marcelo Tavolaro.
Muito bem, obrigado pelo seu superchat. E é isso que eu estou dizendo, porque já está claro e evidente que este processo vai ter um fim que não é o que a imprensa está alardeando. Não se esqueçam que o mesmo Hugo Mota, que está segurando a anistia, deu encaminhamento na Câmara para que seja votado um recurso do PL pela suspensão do processo do Bolsonaro no STF. Por quê? Porque o senhor procurador, com pressa para atender o seu amigo ministro Alexandre de Moraes, resolveu colocar no mesmo núcleo do Bolsonaro o Alexandre Ramagem. E quando ele fez isso, ele abriu brecha para o artigo 53, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que a Câmara dos Deputados pode suspender o processo até o final do mandato do deputado federal. Portanto, eu não sei o que está acontecendo, mas não é à toa que isso tudo está em jogo. Por que o PL hoje suspendeu a oposição ferrenha que estava fazendo através de obstrução na Câmara dos Deputados? Por que o presidente Bolsonaro mudou a estratégia? Porque o que saiu na imprensa, não sei se é verdade ou não, é que o presidente teria pedido ao líder Sóstenes para começar a pressionar os presidentes dos partidos. Meus amigos, tem muita coisa em jogo. Cabe a nós confiarmos no nosso líder. O presidente Bolsonaro sabe o que está fazendo. E o que eu estou passando para vocês aqui é aquilo que ninguém passa. Alguma coisa está acontecendo no reino da Dinamarca, não é assim que dizem? Pois é. Então vamos aguardar. Aguardem pacientemente. Deem um tempo. A manifestação da anistia fez efeito e fez efeito grande. Às vezes aquilo que a gente vê não é o que de fato está acontecendo. Por isso, meus amigos, confiem. Ah, não acredita no jacaré? Não tem problema não, acredita em Deus. Até ontem, a fala mais estarrecedora já proferida por um ministro da Supremo Tribunal Federal pertencia ao Barroso, quando ele disse o absurdo de que a Venezuela é uma ditadura de direita, uma ditadura conservadora. Foi tão ridículo, foi tão estarrecedor que alguns dias depois ele teve que se retratar e inventar uma desculpa qualquer. Bom, essa fala perdeu a posição de maior besteira proferida por um ministro da Suprema Corte Brasileira hoje, quando o nosso excelentíssimo, magnânimo, defensor da democracia, Alexandre de Moraes, disse a seguinte frase: se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo, diz Moraes a New Yorker. New Yorker, uma revista americana, militante de esquerda. Bom, o Alexandre de Moraes teve a audácia de dizer que se na época dos nazistas existisse o X, o nazismo teria vencido e o mundo teria sido dominado pelo nazismo. Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda quem que é essa pessoa, Goebbels. Goebbels era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes, de Hitler, responsável pela propaganda nazista. Uma das suas mais icônicas frases é a seguinte: dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. Dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos. As plataformas de redes sociais são justamente o obstáculo de se ter o controle da mídia. As plataformas das redes sociais dão voz a todas as pessoas, então é a democratização da voz e da informação. Ou seja, é exatamente o oposto do que Goebbels defendia. Se o X existisse na época do nazismo, o nazismo nem sequer teria chegado a se tornar um problema mundial. Teria sido abafado, destruído logo no início, enquanto ainda estava naquele momento incipiente, porque a maioria das pessoas se posicionariam contra ele. Como naquela época não existia rede social e a mídia era controlada pelos nazistas, os nazistas determinavam o que era ou o que não era verdade e conseguiram convencer milhões de pessoas que exterminar judeus era bom. Bom, então Alexandre de Moraes, com essa fala, ele assume o primeiro lugar de
pronunciamento mais absurdo. E durante a entrevista, e aqui vem uma parte que preocupa, durante a entrevista dele, ele demonstrou seu viés autoritário, egocêntrico, tá? Megalomaníaco, nesta fala. Plano de ataque contra ele. Abro aspas, Alexandre de Moraes diz: eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia morrer. O herói do filme precisa continuar. Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele é o protagonista do filme mundial. Tudo gira em torno dele. Então, por isso, ele não poderia defaltar nesse enredo, senão o enredo seria destruído. O trama, o filme deixaria de existir. Nós estamos agora, a cada dia que passa, testemunhando um escalar autoritário dessas pessoas que acham que defendem a democracia ao impor o autoritarismo. E para resumir, se o nazismo tivesse o Alexandre de Moraes, o nazismo teria dominado o mundo. Se o Hitler tivesse a oportunidade de tirar conselhos com Alexandre de Moraes e tivesse Alexandre de Moraes à frente da propaganda nazista ou da mídia, você pode ter certeza que hoje o mundo inteiro seria nazista. Então, numa tentativa, preste atenção, de silenciar, censurar exatamente o que o nazismo fazia. Censurar, perseguir quem falava que o Estado não concordava, exterminar opiniões diferentes, que é justamente o que o Alexandre de Moraes tenta fazer. Olha como é que a cabeça da pessoa muda, né? Então, na cabeça dele, censurar as pessoas, impedir que plataformas que dá voz a milhões de pessoas existam, isto é lutar contra o nazismo, sendo que para qualquer mente sadia, isto é exatamente fazer o que o nazismo pregava. Então fica aí a sua opinião. Quem se assemelha mais ao nazismo? Aqueles que pedem a censura ou quem pede liberdade de expressão? Você acha que o nazismo teria existido se as pessoas da Alemanha pudessem ter se pronunciado contra uma ideologia autoritária ou não? E o controle da mídia não é ou não é exatamente o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer com as regulamentações que ele tenta impor no nosso país constantemente, né? Redes sociais só continuarão a operar se seguirem legislação. Se tem alguém que tenta controlar a mídia o tempo inteiro, é Alexandre de Moraes. É muito engraçado, gente. Alexandre de Moraes está fazendo exatamente o que Goebbels fazia e tem a capacidade de fazer um discurso dizendo que ele está lutando contra o que Goebbels poderia ter feito. É o cúmulo do absurdo. Eu não sei nem o que falar diante do que eu acabei de assistir. Mesmo assistindo, mesmo ouvindo, você não vai acreditar nos seus olhos e nos seus ouvidos. Lula estava participando de um evento hoje com sindicalistas no Palácio do Planalto. E ele começa a fazer um discurso, mais uma vez, sem teleprompter, o que é um grande erro. Sidônio já falou que ele tem que falar só com teleprompter lendo o discurso, mas não. Ele decidiu improvisar e falar o que ele pensa. E aí você vai se deparar agora onde o presidente da República admite, em alto e bom som, que ele roubou, e pior que isso, roubou com orgulho e não se escondeu e nem fugiu depois de ter roubado. Ao contrário de muitos políticos que roubam e se escondem, ele não se escondeu. Então, parece exagero, mas você vai ouvir, vou colocar o vídeo para você agora. Lula admitindo que roubou e não se escondeu. O Brasil virou uma várzea. Isso aqui é uma loucura. Assiste aí. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Como você pode ver, não houve nenhum exagero, nem sensacionalismo. São as falas do presidente da República, aquele que tinha sido condenado por corrupção, e os seus colegas do STF retiraram ele da cadeia e colocaram ele na presidência, deu um discurso agora falando que ele roubou. E com orgulho, você vê que ele tem um orgulho de falar isso, né? E orgulho de falar que não se escondeu, que não fugiu, que enfrentou, que foi pra cima.
ele é um ladrão corajoso, isso a gente tem que admitir. Talvez o mais corajoso que já andou pelo Brasil. Mas olha o cúmulo dessa situação, gente. Vai dar em nada. O problema é que o petismo é uma doença tão séria que mesmo com o indivíduo admitindo que roubou, quem apoia ele não vai deixar de apoiar. Quem votou nele, na maioria, não vai se arrepender. Porque para você apoiar um ser como esse, para você votar num ser como esse, você pode ter certeza que honestidade não está entre as suas prioridades. Muito pelo contrário. A gente chegou no fundo do poço mesmo. E aí a gente vê o Lewandowski e esse governo entrando com uma PEC da segurança pública, como se eles tivessem vontade de prender corruptos e criminosos. Na verdade, o problema não é a polícia que não está prendendo. O problema no Brasil é a justiça que não condena e não prende os ladrões e os corruptos. A prova disso é que nós temos um presidente que acabou de admitir que roubou e foi retirado da cadeia e colocado da presidência. Até quando a gente vai aguentar esses absurdos que acontecem aqui? E aí nós temos um ladrão confesso, querendo tomar conta de toda a segurança pública do Brasil. Para entregar na mão de quem? Do PCC, do Comando Vermelho? Porque na verdade é isso. Centralizar a segurança pública do Brasil na mão desse governo é a mesma coisa de entregar a segurança pública na mão do PCC, do Comando Vermelho. O problema do Brasil não é que a polícia não prende, não é que a segurança pública é ruim, a justiça é péssima. Você veio direto, pessoal. O último caso, foi preso 35 vezes e estava na rua e matou alguém. Lula foi preso e foi solto, agora está na presidência. Agora, quem que a justiça quer prender? Justamente quem fala quem verbaliza a sua indignação diante do que está acontecendo. Quem fala a verdade ou quem fala algo que o Alexandre de Moraes não gosta. Aí sim é 17, 14 anos de cadeia para você. Quem mandou você falar o que não deve? Se estivesse roubando, traficando ou sendo corrupto, nada disso estaria acontecendo. Mas para concluir, eu tô assim, cara, é brincadeira um cara admitir que rouba. O presidente, imagina se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa. Esse é o Brasil que a gente vive. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.